Pode começar. Porra. William, então, começando, falar um pouquinho do jogo, principalmente do segundo tempo, o Corinthians conseguiu criar bastante, saiu com empate em 2-2, mas no segundo tempo deu basicamente só Corinthians. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Vale a classificação pra gente, também valia pro nosso adversário. O Flamengo tinha a obrigação de vencer o jogo para tentar passar a gente e entrar dentro da zona de classificação. A gente tinha condição de poder jogar e chegar nessa rodada tanto com o empate ou com a vitória. A gente queria muito ter ganho para ter garantido hoje a classificação. Mas a gente fica feliz porque acho que o empate nos dá a condição de ir para a última rodada, dependendo só das nossas forças. Quando a gente chega nessa situação do campeonato, depende só de si para concluir aquilo que a gente precisa, é bom. O jogo, acho que o Flamengo conseguiu encontrar dois lances de ataque que o atacante foi muito feliz. Acho que baseou muito na transição deles contra a nossa pressão em pós-perda de bola. A gente conseguiu ter sucesso boa parte do jogo, mas naquelas duas que eles tiveram como escape, eles foram bem felizes. No segundo tempo a gente teve muito volume de ataque à área, volume de finalização. A gente acho que conseguiu chegar com bastante gente dentro da área no segundo tempo, isso que aumentou um pouco a nossa capacidade de fazer gol. A gente queria ter virado o jogo, né? Mas a gente sabe que o empate também não é descartável pela nossa condição agora na próxima rodada do campeonato. Tá bom, Bucho. Cara, na sua opinião, em que pé está seu trabalho? Assim, você chegou ano passado ali, não teve muito tempo, né? Teve a copinha e agora acho que você teve mais meses aí, mais semanas. Então, na sua opinião, em que pé tá? E uma pergunta também que eu ainda não falei contigo desde que você meio que voltou para a base, né? Como foi para você, assim, você comandou o profissional do América, você, entre aspas, desceu para a base de novo, como foi para você? Por que você aceitou esse desafio de voltar sub-20? Eu tenho que compartilhar o trabalho que eu tenho feito como treinador com as pessoas, né? Com a comissão, com o de Fábio, o auxiliar, Moisés, preparador de goleiro, o Iveson, analista, Fernando, preparador físico, o Emerson, preparador físico, o Damiani, que é o nosso diretor, que tem dado respaldo pra gente. A gente, no primeiro momento, foi muito diagnóstico, né? O que a gente podia fazer, ver em relação aos jogadores. Eu falei uma outra hora que foi complicado o início, porque eu fiquei 4 meses no clube, de agosto a dezembro, até a Copinha, mas fiz só quase 5 jogos. Então foi um número baixo de jogos, com uma exigência alta na Copinha, conhecendo pouco o elenco. Agora, com esses quase 11 meses que eu estou no clube, aí eu já tenho um diagnóstico bem melhor na minha cabeça. As pessoas também que, como eu disse, a minha comissão, da minha que deu bastante respaldo, são importantes nessa evolução nossa. A gente, na próxima rodada, ganhando, a gente pode ir a 32 pontos. Nos últimos 2 anos, o Corinthians fez 36 pontos, né? Juntando o campeonato de 24, o campeonato de 25, no sub-20, foram 36 pontos. A gente, numa temporada, pode ficar quase que a 4 pontos das 2 campanhas juntas. Então, eu acho que é um trabalho bom. A gente melhorou o jogador individualmente, depois melhoramos defensivamente. A gente tem melhorado um pouco mais agora a nossa maneira de atacar. Trabalho de formiguinha, né? Não é fácil, pouco a pouco ali, tendo que evoluir bastante coisa na equipe para tornar a equipe competitiva, para desenvolver o nosso jogador, para tornar ele ainda mais ativo do clube e para devolver resultado esportivo. Acho que é importante essas 3 coisas no Corinthians conversarem bastante, porque é um clube de exigência alta a nível de resultado, mas também a nível de desenvolvimento, para que quando eles cheguem no profissional estejam mais preparados. Acho que por todos esses motivos, acho que o trabalho, tanto meu quanto de todo mundo que eu citei, é bem significativo e de reconstrução, de fato, no que é a base do Corinthians. Em relação a voltar para o 20, eu desfruto muito e eu me realizo muito sendo treinador. Eu gosto muito de ser treinador, então eu desfrutava muito quando era no Sub-15 do Sumaré, 13 anos atrás. Desfrutei muito quando foi no Atibaia, que eram clubes pequenos, né, em 2016. Do mesmo jeito que desfrutei muito quando era do 13 da Chapecoense e no profissional do América. Eu poderia ter, talvez, feito a escolha de continuar no profissional, no clube de Série C, ou talvez até de B, mas eu sempre tive um sonho de trabalhar no Corinthians, pelo tamanho do clube, pelo que o clube representa. Então, assim, quando veio a oportunidade ali em agosto do ano passado, eu acho que era um momento meu, na minha carreira, de uma dor recente, de sair do América. Acho que até de uma maneira que eu não merecia ter saído, porque eu fui vice-campeão mineiro. A gente eliminou o Cruzeiro numa semifinal, onde só o Gabriel Barbosa custava o meu elenco no América. E depois a gente faz a final com o Atlético. O América não ganhava do Atlético no Mineirão há 25 anos. A gente ganhou no último jogo, no de 1-0. E aí eu tô a 3 pontos do G4, depois a 4, na rodada que eu sou demitido, né? Então, assim, eu passei um momento ali de 2 meses antes de chegar no Corinthians, um pouco complicado também, de reflexão. E aí eu vi o Sub-20 no Corinthians também sofrendo bastante, né? Então, quando veio a proposta, eu acho que essas 2 coisas podem casar bem, tanto eu quanto o Corinthians. O meu desejo também antigo de trabalhar aqui no clube, de realizar esse sonho. E aproveitar, desfrutar e ajudar os jogadores.
E eu acho que é um momento bacana também da base do clube, onde a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer, a gente consegue construir as nossas ideias, a gente consegue manter os melhores jogadores na categoria, a gente conseguiu liberar os que precisavam ser liberado do clube, né? E aí são alguns fatos curiosos, né? Inclusive os próprios jogadores que saíram do clube, nenhum jogador que saiu do clube teve sucesso até agora em outro clube, né? Então isso acho que diz muito sobre como a gente estava, como a gente está hoje, e era preciso ter essa análise, essa reflexão profunda como foi feita. E a gente está colhendo um pouquinho agora, tanto no 20 quanto no 17, mas eu acho que a visão a médio e longo prazo do Corinthians, no que tem sido construído, pode ser ainda mais brilhante para o clube. Para finalizar, valeu com o menino Ryan. Como é que você vê a criança ser titular ontem na Copa? O Ryan, eu trabalhei a outra distância, né? Eu sou privilegiado, acho que poder ter trabalhado com o Ryan. O Ryan também é um pouco privilegiado de ter trabalhado comigo, né? Tem que puxar um pouco pro meu lado. O Ryan é um jogador muito especial, uma pessoa muito especial, um cara muito trabalhador, extremamente talentoso, muito talentoso, e acho que merece o que está vivendo, né? O Ryan, eu tive algumas histórias bacanas com o Ryan, né? Teve um jogo que o Ryan não estava fazendo algumas coisas que eu queria e eu dou uma bronca forte nele, né? Tô tentando dar uma provocada nele para ele fazer mais e tal, para ver se ele ficava com raiva. O Ryan não fica com raiva, depois do jogo eu vou, Ryan, fica com raiva, não, pô, não tem como ficar com raiva de você, William. Para ficar com raiva, para ficar com raiva. E acho que o Ryan, é legal ver isso tudo. Eu faço a minha estreia como treinador de time profissional no Vasco contra o Cuiabá. Depois o Vasco está 9 jogos sem ganhar. E o Ryan foi titular naquele jogo, né? A gente ganha de 1-0 do Cuiabá. Então, assim, tem algumas coisas que conversam bem nessa história. Fico feliz, lisonjeado. Foi um trabalho de muita gente no Vasco, de muitos treinadores, é importante ressaltar isso. Eu participei de um pequeno pedaço, né? E com muita humildade, sabendo disso, que o que ele fez onde ele está é fruto do trabalho dele e de muitas pessoas também que cercaram até onde ele está. De novo. E William, para finalizar aqui minha parte, segundo gol do Iago, zagueiro com a camisa do Corinthians, marcou contra o Cruzeiro, marca agora contra o Flamengo, veio do próprio Flamengo. O que você poderia acrescentar um pouco sobre a importância dele nesse elenco, nessa partida como um todo? Se tem uma lei que funciona é a do ex, né, no nosso futebol, então é legal ver ele fazendo gol, é o segundo gol dele, no segundo jogo seguido, são gols decisivos contra o Cruzeiro e hoje também. É legal de ver, porque é um jogador que foi capitão do Flamengo durante quase o período todo que esteve por lá, saiu por algumas questões que traz mais ao que é o momento, talvez, naquele momento do jogador, e hoje é um jogador que ajuda a gente, ajuda o grupo, é um cara trabalhador, um cara dedicado, mereceu o gol que fez hoje. Eu acho que a gente, comissão, jogadores, todo mundo muito feliz pelo gol que ele fez, e também pela partida dele, né? Uma partida consistente, e acho que ganha o Corinthians, por ter um zagueiro do nível do Iago Melo, como tem outros também que não entraram, os outros zagueiros são bons jogadores, e a gente fica feliz pelo gol dele e pela partida dele como defensor também.